Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Cá estamos nós, né? Um tanto distantes uns dos outros, mas vinculados a esse meio tecnológico que são as videoaulas, né? É um período que nós estamos passando, um período de quarentena, que também podemos chamar de isolamento social, mas é um período que nós devemos valorizar e pegar o máximo daquilo que é positivo disso tudo, né? Agradecer a Deus pelas circunstâncias também, saber que Ele está na direção de tudo e vai estar protegendo as nossas famílias, a tua família, e pedindo a Deus por aqueles outros que não estão perto de nós, mas que estão sofrendo de uma forma ou de outra, né? Bom, nós estamos aqui nos dedicando com bastante empenho, não somente eu, mas também vários professores do Colégio Adventista, para que você possa ter uma continuidade do teu estudo, porque afinal de contas isso aqui não é momento de férias, não é um momento onde não tem aula, só nós não estamos presenciais, mas nós estamos à distância, passando para vocês uma rotina de estudos que nós temos que aprender a nos educarmos a isso, certo? Então, você se prepare sempre. Por exemplo, você acorda, faça aquilo que você gosta, toma o teu café, mas já prepara um momento onde você vai estar inteiramente dedicando aos estudos, né? Eu, como professora de redação e produção textual, nós estaremos trabalhando também alguns conteúdos, alguns já estudados, outros novos, né? E serão cobrados de vocês algumas atividades, tarefas, né? Que deverão ser entregues por e-mail. Falando nisso, eu estou trocando meu e-mail, vou passar para vocês por escrito depois, tá? Bom, mas voltando à nossa aula, a nossa apostila, você pode ver que essa apostila aqui, ela trabalhou conosco desde o comecinho dela, a questão dos textos argumentativos, né? Mesmo sendo da língua portuguesa, não é aula de redação agora, é aula de português, mas nós estamos trabalhando com textos argumentativos. Então, foi colocado várias ideias para vocês, como, por exemplo, como iniciar um bom texto, são diferentes ideias que foram dadas para a gente, né? Como, por exemplo, se você vai começar um teu texto com uma citação direta ou indireta, ou uma oposição, ou com uma expressão nominal de sequência, nome seguida de explicação, ou com uma ilustração. Então, isso daí vai depender da tua criatividade, né? Então, foi nos ensinado isso, né? E aí, continuando, foi feito algumas recomendações no processo da escrita, para que você cuide na forma de escrever, para que não fique repetindo terminações de palavras, né? E também as armadilhas do raciocínio discursivo, por exemplo, as falácias, certo? Então, nós fizemos alguns exercícios em sala de aula, eu preparei uma prova referente a isso que eu acabei de falar para vocês. Mas agora nós vamos dar continuidade à questão do texto argumentativo. E aí o que entra? Entra, no caso, as orações coordenadas e orações subordinadas. Para isso, eu fiz uma reflexão, fazer uma retomada em assuntos que vocês já conhecem, que são o significado de frase, oração e período. Parece até um assunto já tão batido, porque vem sendo falado desde do ensino fundamental 1, né? Mas no terceiro ano é uma recapitulação de tudo. Então, você recebeu aí na sua casa um roteiro de aula, tá? E esse roteiro, o primeiro que veio foi sobre frases, orações e período. E aí, quando vier a parte sintática mesmo, que é as orações coordenadas e subordinadas e as relações sintáticas e semânticas que ela tem dentro de um texto, né? E por que nós devemos usá-la? Você vai estar aprofundando o teu conhecimento e fazendo juntamente com um vídeo, que eu sempre vou estar anexando um vídeo de explicação para vocês, né? Que serão, não serei eu que estarei fazendo essa explicação, mas será um professor, onde todas as unidades da escola adventista, do colégio adventista, estarão ouvindo ao mesmo professor, certo? Então, nesse roteiro de escola, de aula que vocês receberam agora a princípio,
foi sobre frases, oração e período, certo? Aí foi explicado tudo certinho, eu fiz questão de escrever um documento para vocês certinho explicando a diferença de frase verbal, nominal, a questão da frase verbal que é também um dado nome de oração, que toda oração tem um verbo, e foi explicando tudo bem detalhadamente, e logo em seguida eu coloquei um texto, um outro anexo, um outro documento em anexo, onde estão os exercícios. Esses exercícios vocês devem responder e enviar para a professora, certo? E o que eu peço é que as respostas de vocês possam ser feitas numa outra cor, porque o documento vai estar todo em azul, as letras, né? E que você faça em outra cor para que possa ser bem clara a tua resposta, certo? Bom, pessoal, eu desejo o melhor de Deus para a vida de vocês, desejo que esse período seja um período abençoado, também gostoso, né? Meio em todo esse caos, nós temos a certeza de que Deus está presente em tudo e Ele sabe todas as coisas, né? Então, eu recebo meu abraço e a gente vai estar se vendo na próxima aula que estaremos enviando para vocês. Deus abençoe, tá?